Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Caio Garcia, eu sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e eu tenho um objetivo aqui nesse canal de formar mais profissionais para a área de banco de dados SQL Server. Isso mesmo, eu trago conteúdo aqui para o canal para quem está começando, para quem quer entrar na área de banco de dados e está perdido, não sabe por onde começar. Se esse é o seu objetivo, tenha certeza que você está no local certo. Como eu te falei, você vai ter muito conteúdo aqui para esse começo de jornada, esse começo de caminhada rumo ao seu objetivo. Se você é novo por aqui, aproveita para fazer a sua inscrição gratuitamente e ativar as notificações. Assim você não perde nada, nenhum vídeo que eu publicar aqui sobre banco de dados SQL Server. E se você já faz parte aqui da nossa comunidade, aproveita aí para deixar o seu like também agora nesse momento e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também desejam aprender sobre o banco de dados SQL Server e desejam ser um administrador de banco de dados, o famoso DBA. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você consegue, de uma forma bem simples, utilizando uma ferramenta incrível da Microsoft, planejar e executar uma migração de um banco de dados SQL Server local, que está aí na sua máquina, para um Azure SQL Database. Isso mesmo, o banco de dados como serviço lá na nuvem da Microsoft, no Microsoft Azure. Já adianto aqui para você que existem várias formas de se fazer isso. Mas nesse vídeo nós vamos focar nessa ferramenta, eu vou te explicar como que ela funciona. Nós vamos fazer junto aqui, bem mão na massa mesmo, na prática, e você vai perceber que não é difícil. Acaba sendo até simples utilizando essa ferramenta. E aí em outros vídeos eu vou trazer aqui algumas outras formas de se fazer esse mesmo trabalho. Mas vamos começar então com o DMA, esse que é o assistente de migração de dados da Microsoft. Acompanha comigo aqui na minha tela. Nosso primeiro passo aqui então na aula de hoje é baixar essa aplicação, esse sisteminha que a Microsoft desenvolveu para nos ajudar nessas migrações. É o assistente de migração de dados. Para achar ele é bem simples, ó. Você abre aqui uma página no seu navegador e digita ali, ó, DMA Microsoft. É o primeiro link que vai aparecer aqui, você clica nele e já vai cair aqui para a telinha de download. Ele só tem na versão em inglês, na linguagem inglês. Você vai clicar aqui em download, vai fazer esse download, é rapidinho, ele é bem pequeno o arquivo, e vai fazer a instalação dele. A instalação dele é muito simples, é next, next, finish, escolher o local ali que você deseja instalar ele e boa, já vai estar funcionando. O segundo passo é a gente criar um database que nós vamos simular essa migração. Então o que nós vamos fazer? Ó? Existem alguns databases de exemplo para estudo mesmo que a própria Microsoft disponibiliza. Novamente, ó, se você vem aqui no Google e digita Adventure Works Download e clica aqui nesse primeiro link, ele vai abrir essa página e aí aqui embaixo, dentro dessa página, você tem as opções de fazer download de algumas databases de exemplo da própria Microsoft, que vai ter algumas tabelas, essas tabelas vão ter dados, existem procedures, views já criadas dentro dessa base. De fato, ali é uma base para estudo, que a gente utiliza aqui. E aí nós vamos fazer o download dessa primeira aqui, ó, a última da direita, na primeira linha. Adventure Works LT 2019.back. Basicamente, você clica aqui sobre ela e ela vai fazer um download. É uma database bem pequena, ela tem 8 megas, ó, veja que já terminou o download aqui na minha máquina. E nós vamos utilizar ela pequena mesmo para fazer aqui, para simplificar o nosso vídeo. Se um dia você precisar de uma base maior, por exemplo, você pode usar essa Data Warehouse aqui, ó, Adventure Works DW 2019.back. Clica aqui e ele vai fazer o download. Um outro database com as mesmas estruturas, porém com menos dados, você pode baixar essa opção aqui que é a default, Adventure Works 2019.back. Se você estiver utilizando outras versões do SQL, 2017, 2016, até 2008 R2, ó, tem uma base de exemplo aqui que você pode utilizar, beleza? Então, os dois primeiros passos já foram feitos. Você já baixou a instalação do DMA, que é a aplicação que nós vamos utilizar, e já baixou o database que nós vamos usar de exemplo. Agora, o que você precisa fazer? Restaurar esse database aqui, LT 2019, na sua instância do SQL Server que você tem aí. Vamos fazer isso aqui junto comigo? Ó. Eu vou abrir aqui o meu Management Studio, estou conectado numa instância do SQL Server
select @version, ó, uma instância do SQL Server 2019. Eu já tenho aqui a base LT. Eu vou excluir ela para a gente fazer junto aqui, ó. Vou excluir ela da minha instância do SQL Server 2019 e já vou iniciar o restore. Ó. Botão direito em banco de dados. Você já aprendeu comigo em outros vídeos. Se você nunca fez, excelente, você vai aprender agora aqui como que restaura um backup de uma maneira bem rápida. Botão direito aqui em banco de dados, restaurar banco de dados, dispositivo, clica aqui nesse botãozinho, 3 pontinhos, adicionar, e aí eu vou procurar aqui dentro da minha máquina onde que está aquele arquivo que eu acabei de baixar, que é o LT. Ó, AdventureWorks LT 2019.back. Vou dar um OK, OK. Ele já vai carregar aqui para mim. Quero que ele seja restaurado com esse nome mesmo. Os arquivos vão ficar na pasta default mesmo de instalação do SQL Server e boa. Vou dar um OK aqui. E ele já finalizou o restore aqui. A base pequenininha, 8 megas, foi super rápido. Então, ó, eu já tenho a base AdventureWorks LT 2019 aqui na minha instância. Vamos abrir ela para dar uma olhada? Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Existem algumas tabelas, poucas tabelas, mas existem. Vamos fazer um select aqui, ó, em uma delas. Deixa eu abrir uma consulta nova. Select, asterisco, from. Aí o nome que nós temos aqui do esquema é sales lt. Nome da tabela, product. F5. E olha só, eu tenho aqui 295 linhas dentro da minha tabela de produtos dentro dessa base. Beleza? Então, é uma base pequena, mas tem algumas tabelinhas, tem alguns dados. Se a gente expandir aqui, ó, ela tem algumas views. Vamos ver se ela tem também aqui algumas procedures. Ó, temos 2 procedures. Então, é uma base que a gente consegue utilizar para simular a nossa migração aqui do SQL Server. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Nós já temos o DMA instalado, que a gente já fez lá no primeiro passo, que é só dar o Next, Next, Finish, ele já instala. E já temos a base restaurada aqui, que vai ser a base que nós vamos usar para migração. Agora nós vamos lá para o DMA, que é a nossa aplicaçãozinha de migração, e nós vamos fazer primeiro uma verificação, que é um assessment, você vai ver lá junto comigo, para ver se essa base ela tem compatibilidade para ser feita essa migração, e depois nós vamos de fato executar essa migração lá por dentro da própria ferramenta. Vem comigo aqui, ó. Como eu já fiz a instalação na minha máquina, ele vai gerar aqui para mim o ícone, né, do assistente de migração de dados. Dá 2 cliques nele aí, executa junto comigo, e ele já vai abrir, nós já vamos começar a nossa primeira etapa aqui dentro da ferramenta. Veja que ela é uma ferramenta bem simples, ela tem apenas 3 itens aqui no menu. Se você clica aqui em cima, ele dá uma expandida, né? Então você tem aqui o botão New, que nós já vamos fazer. E aí tem um outro botãozinho aqui de Assessment, que é para listar os projetos de Assessment que já foram feitos, que você porventura tenha salvo aqui. E tem um outro aqui que é de migração, que nós vamos fazer por último aqui na nossa etapa de migração da database. O que nós vamos agora? Ó, clica aqui em New junto comigo, e aí ele vai te dar 2 opções aqui em cima. Ó. Primeiro, Assessment, e depois Migration, que é de fato realizar a migração. Inicialmente, nós vamos fazer um assessment na nossa database, que é nada mais nada menos do que verificar se ela é compatível com uma migração para um Azure SQL Database. E aí a ferramenta vai nos dizer se essa base pode ser migrada ou não, se tem algum problema que precisa ser ajustado antes e por aí vai. Como que a gente vai fazer? Ó? Marca aqui Assessment, depois você vai ter que digitar um nome aqui para esse projeto. Eu vou colocar aqui vou escrever Assessment, migração. Depois, eu tenho que selecionar aqui qual que é o tipo de assessment, se é um de Integration Service ou de Database Engine. Nós vamos manter Database Engine. E aí eu vou dizer qual que é a origem, da onde que vai sair esse database. É um SQL Server? É um SQL Server da AWS, que fica lá no RDS, por exemplo? Você tem essa opção aqui dentro da ferramenta. No meu caso aqui, no seu também, SQL Server, que nós vamos utilizar o nosso SQL local. Depois disso, eu tenho que dizer qual que é o destino que eu quero fazer essa verificação para ver a compatibilidade. Por padrão, no meu caso aqui, ele já trouxe Azure SQL Database, que é o que nós vamos fazer. Mas olha que bacana, você tem outras opções aqui.
Eu posso escolher o Azure SQL Database, eu posso fazer essa verificação se eu quisesse migrar para uma instância gerenciada, para uma VM de SQL Server no Azure, ou se eu selecionar aqui SQL Server e der um Create, eu consigo escolher para qual SQL que eu quero fazer essa verificação. Por exemplo, eu tenho hoje um database no SQL 2008 e quero fazer uma migração dele para o 2019. Eu consigo, através da ferramenta, saber se existe alguma incompatibilidade para fazer essa migração. Muito bacana, né? No nosso exemplo aqui de hoje, nós vamos utilizar o Azure SQL Database. Vou dar aqui um Create do projeto, de Assessment. E aí eu quero que ele verifique para mim as features que estão sendo descontinuadas, que não vão funcionar, não tem suporte no Azure SQL Database, porventura, se existir alguma, e as compatibilidades a nível de banco de dados. Eu quero que ele verifique isso daqui para mim também. Se tem alguma coisa ali, por exemplo, algum script que funciona local e se for para o Azure SQL Database, não funcione. Beleza? Basicamente, é só selecionar o que você quer que ele verifique, dar um Next aqui embaixo. Ele vai pedir aqui agora para você se conectar a qual é o database que você deseja fazer esse processo. Então, primeiro você precisa se conectar aqui na instância. No meu caso, é a minha instância do SQL Server 2019, que é essa que a gente está vendo aqui, que fizemos o restore. Posso utilizar o Windows Authentication, que no meu caso aqui vai funcionar. Se eu quiser usar um login do SQL, eu mudo aqui para SQL Server Authentication, coloco usuário e senha e faço a conexão. No meu caso, eu vou usar o Windows Authentication mesmo e vou dar um Connect. Ó, veja que ele já se conectou dentro da minha instância e eu quero selecionar aqui apenas aquele database que a gente restaurou, Adventure Works LT 2019. Vou selecionar ele e vou dar um ADD aqui embaixo. Ele vai carregar para mim. Beleza, ele já carregou. E aí agora aqui embaixo eu tenho a opção de clicar em Start Assessment e aí nesse momento ele vai começar a fazer todas as verificações que são importantes aqui de compatibilidade, de features que podem não funcionar lá no Azure SQL Database e no final ele vai me dar um relatório. Como o database ele é pequeno, a probabilidade de ser muito rápido essa ação é grande. Agora, imagina num cenário real de um database de um cliente que tem 500 gigas, que tem 1 tera, por exemplo. Esse processo aqui ele pode demorar mais tempo, beleza? Mas é proposital que vá rápido, né? Por isso que a gente baixou aquela database bem pequenininha mesmo para a gente fazer esse teste aqui. Ó. Vou clicar aqui embaixo no botãozinho Start Assessment. Ele começou aqui a verificação e veja, como eu falei, que foi extremamente rápido. E aí, olha só que bacana. Ele começa a nos dar aqui um reporte de algumas situações que ele identificou no database e identificou a nível da instância que podem acabar sendo influenciados em uma migração para um Azure SQL Database. Olha só esse ponto aqui. Ó. Ele listou para mim que o SQL Server Agent, né, que nós temos aqui na nossa instância local, eu tenho aqui no SQL Server Agent, eu tenho 3 jobs criados. Só que no Azure SQL Database, essa é uma das limitações desse serviço. Você não tem o SQL Agent lá no Azure SQL Database. Você consegue até agendar execução de jobs através de outras funcionalidades, mas nativamente SQL Agent não existe. Então ele está me informando aqui exatamente isso, né? Que eu tenho 3 jobs na instância e que não é suportado lá. Ele dá uma recomendação aqui para usar uma outra funcionalidade para fazer esse processo. Se eu clicar aqui embaixo, ó, nessa segunda lista que ele me deu aqui, nesse segundo item da lista, ele vai falar de uma credencial, que também não é suportado no Azure SQL Database. Eu tenho uma credencial aqui na minha instância, se eu vier em segurança, credenciais, ó, eu tenho uma credencial aqui dentro da minha instância e ele fala a mesma coisa, olha, se o seu database depende dessa credencial para que ele seja feito essa migração para o Azure SQL Database, lá não vai funcionar. E aí ele dá aqui uma outra recomendação do que você pode fazer para solucionar esse problema. Viu como é bacana? Essa ferramenta ela já te dá o caminho das pedras ali do que você precisa arrumar primeiro, e até mesmo para você ver se realmente vai dar, você vai conseguir fazer uma migração para um Azure SQL Database. Se a gente clica aqui na esquerda, olha,
Eu tenho aqui o primeiro menu que são das features e aqui eu tenho dos problemas de compatibilidade. Se eu clico aqui, ele me lista aqui se eu tivesse algum problema de compatibilidade. Nesse caso aqui, nesse database, eu não tenho nenhum. Então, portanto, ele passou, ou seja, falou, olha, se você quer migrar esse database para o Azure SQL, fique tranquilo, porque de compatibilidade dos objetos, das coisas que tem ali dentro, você não vai ter nenhum tipo de problema. Então, nesse cenário, essa database aqui estaria apta para fazer a migração, com aquele parêntese, né? Se ela depende de jobs e se ela depende de credencial, eu tenho que dar umas tratativas aqui para esses dois casos para conseguir fazer a migração do meu database. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero provocar um ponto aqui que eu sei que vai gerar uma incompatibilidade só para você ver comigo como que funciona. Nós vamos criar aqui uma view dentro da nossa base AdventureWorks LT 2019. Create view VW cross S. Select asterisco from. Deixa eu ver aqui o nome de uma tabela da nossa database que nós estamos usando. Vou usar aqui a product mesmo. Sales lt.product. Opa, enroscou um pouco aqui. Vamos ver, pegar aqui ó, a coluna Product ID. Vou pôr aqui o apelido de IP, inner join. Aí eu vou fazer um processo aqui que ele é conhecido como cross database. Essa é uma das principais limitações que existem no Azure SQL Database. Quando a gente fala, o que o Azure SQL Database não tem? Uma das primeiras coisas que vem na cabeça da galera é, não tem job, não tem o SQL Agent e não dá para fazer cross database. O que é o cross database? Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para um outro vídeo onde eu falo somente sobre cross database. Eu explico na prática como que funciona, casos de uso quando você utiliza o cross database. Mas basicamente para você entender, é quando você faz um select que une nesse select tabelas de 2 ou mais databases no mesmo comando. Então, ao invés de eu fazer join entre tabelas do mesmo banco, eu consigo também, no SQL Server, fazer join de tabelas que estão em bancos diferentes dentro da mesma instância. Isso é chamado de cross database. E isso não é suportado no Azure SQL Database. Então, eu quero criar uma view que tenha cross database, nós vamos reexecutar o assessment e ele vai aparecer lá para a gente falando que essa é uma incompatibilidade, tá bom? Então eu vou usar aqui a base dbazure, .dbo.tab1, sei que tem uma tabelinha lá chamada tab1, onp.productid é igual a t.id. Beleza, ó, vamos executar esse cara aqui, só para ver se não dá erro. Beleza, criei a view. Então, a view está criada. Se eu voltar lá e apertar aqui em cima, ó, Restart Assessment, olha só o que vai acontecer. Opa, ele apareceu mais um item aqui para a gente agora, ó, como incompatibilidade. E aí ele já de cara, ó, Cross Database Query, não é suportada no Azure SQL Database. E aí ele vai explicar que isso não é suportado, ele vai dar aqui uma recomendação do que pode ser feito, existem outras formas de se fazer, sem ser utilizando o Cross Database, caso você tenha necessidade de manter isso, aí você tem algumas recomendações aqui, e quando você vem aqui na compatibilidade, né, seleciona aqui na esquerda o menu compatibilidade, veja que ele vai aparecer aqui ó, também, e aí ele mostra aqui para a gente qual é o objeto. Olha só que bacana. Ele mostra qual é o objeto e qual é o objeto que está sendo referenciado dentro dessa view, no nosso caso aqui VW Cross, que não faz parte do banco oficial, digamos assim. Olha só que bacana. Ele fala que tem uma view chamada VW Cross, que utiliza Cross Database, e dentro dela ele não consegue resolver essa referência, ó, dbazure.dbo.tab. Por quê? Porque essa tabela não está dentro desse banco de dados nosso. Ela está num outro banco. Então ele já identifica aqui e já, olha só que bacana, te mostra qual é o objeto. Aí imagina que você está num banco oficial de clientes, você já consegue pegar esse objeto, analisar ele, identificar o que está acontecendo, conversar com o seu cliente, pensar numa outra alternativa ali para fazer esse ajuste e então conseguir fazer a migração.
Eu vou voltar aqui, vou excluir agora. Drop view VW Cross. Vou excluir ela e vou executar novamente o assessment. Restart. Pronto, beleza. Ó, então sumiu. A base já está ok de novo. Ela só está marcando aqui os jobs como um ponto de atenção e a credencial também como mais um ponto de atenção. Beleza? Então, a primeira etapa nós já concluímos com sucesso, fizemos o assessment, garantimos que, olha, beleza, minha base consegue ser migrada agora, já vimos aqui que a minha database não tem nenhuma incompatibilidade com o Azure SQL Database. Agora nós vamos de fato para a migração. E aí eu quero trazer um parêntese aqui com você. Existem várias formas de se fazer uma migração de um ambiente local para um Azure SQL Database. Principalmente quando os bancos são muito grandes, existem maneiras que podem ser menos custosas e podem agilizar mais o processo. Nós estamos com uma base bem pequena aqui, de apenas 8 megas. Então, fazer essa migração através dessa ferramenta do assistente de migração de dados acaba sendo tranquilo. Você vai perceber que é rápido e tranquilo. O que você tem que ter de atenção? Lembra sempre que você está num computador local ou num servidor do cliente e a conexão para o Azure depende de um link de internet. Imagina que você está fazendo esse processo de migração de um database de 1 tera de tamanho, por exemplo, tá? Pode acontecer. Já pensou fazer essa migração de 1 tera com um link de internet? Isso vai demorar muito tempo, isso se for possível fazer, porque muitas das vezes você vai acabar encontrando outros tipos de problema, então pode ser que não seja a melhor forma de se fazer através dessa ferramenta aqui. Você pode, por exemplo, gerar um arquivo, subir em um blob storage e depois restaurar esse arquivo lá de outras maneiras. Podemos até fazer outros vídeos aqui no canal mostrando essas outras formas, sem problema nenhum. Mas eu quero trazer atenção para você aqui que essa ferramenta te ajuda a fazer migração de bases pequenas, bases que não vão causar tanto problema assim em relação a tempo, a consumo de link de internet e por aí vai. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Vamos voltar aqui na ferramenta então. Nós vamos clicar no maisinho aqui de novo, em New. Agora nós vamos selecionar o Migration. Você vai perceber que é basicamente a mesma coisa. Agora eu quero colocar aqui projeto, projeto migração. Vou falar que a origem é um SQL Server, o destino, lembra que ele dá as mesmas opções que a gente tem no Assessment, nesse caso aqui o destino vai ser um Azure SQL Database, e aí olha só que bacana aqui, ele me dá uma opção, quando eu vou criar o projeto de migração, de escolher, eu quero migrar apenas o esquema. O que é o esquema? É a estrutura das tabelas, são os scripts, de view, de proc, eu quero migrar apenas isso sem dados, ou seja, criar um esqueleto ali da base zerada, sem dados nenhum dentro, apenas o esqueleto dela. Eu quero migrar somente os dados, imagina que você já tem esse esqueleto lá criado, já tem o template da base lá criada, com todas as tabelas. Eu só quero migrar os dados que estão nesse database para o outro lá. Eu posso ter essa opção aqui também, ou o nosso caso que nós vamos fazer aqui agora. Eu quero migrar tanto o esquema quanto os dados. Ou seja, eu não tenho nada lá no Azure SQL Database, eu quero criar um banco de dados lá e quero que a própria ferramenta aqui crie os objetos nesse banco de dados lá no Azure SQL, que é novo, e depois que ele criar os objetos, ele migre também os dados para essa nova database. É o que nós vamos fazer aqui, tá? Então escolhe aí esquema and data. Quero migrar o esquema e os dados. Clica em Create e ele vai criar o projetinho para a gente aqui dentro da ferramenta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos minimizar aqui um pouquinho essa ferramenta e nós vamos lá para o portal do Azure, porque a gente precisa fazer algumas ações lá dentro antes para preparar o ambiente para receber essa nossa migração, tá bom? Então vamos lá, abre aí no seu navegador o portal do Azure, portal.azure.com, faz o seu login e aí nós vamos vir aqui, ó, SQL Database. E aí, ele, no meu caso está em português, bancos de dados SQL. Clica aí, nós vamos criar um recurso. Olha só quanta coisa bacana você está aprendendo aqui. Se você nunca viu sobre SQL, por exemplo, está começando agora, você já aprendeu
a baixar um arquivo de backup, a restaurar um arquivo de backup. Você já está aprendendo aí a fazer um assessment de migração de um database. Agora você está dentro do portal do Azure comigo. Nós vamos criar aqui um Azure SQL Database na hora, mão na massa mesmo, você vai criar junto comigo e depois nós vamos fazer a migração. Estamos falando de um tema de migração, mas você está aprendendo várias outras coisas junto aqui comigo também. Vamos clicar aqui ó, em criar banco de dados do SQL. Lembrando sempre que todo recurso criado no Azure ele vai te gerar um custo. Então você precisa ter muita atenção com isso quando você for criar os recursos aí na sua conta, tá bom? A assinatura, vai selecionar a sua assinatura aí, no meu caso eu vou deixar a minha padrão. Grupo de recursos, eu vou selecionar o meu aqui chamado DBA Onboarding. Se você não tiver, você pode clicar aqui em criar novo, dá um nome para ele ali basicamente e criar, depois você vem aqui e seleciona. O que é o grupo de recursos? Bem rapidamente, nada mais é do que um agrupador. Eu quero criar uma VM, eu quero criar um Azure SQL Database, eu quero criar qualquer coisa, eu posso jogar dentro desse mesmo grupo de recursos, ele vai ficar tudo agrupado ali. Serve para fins ali de controles financeiros, para algumas outras coisas também, tá bom? Então selecionei aqui o meu grupo de recursos, agora eu tenho que dar um nome para o meu banco de dados. Lembrando que esse nome ele tem que ser um nome único. DBA on B. Vou deixar esse nome, ó, DBA on B. Você pode dar o nome que você quiser aí, lembrando que ele não pode ter alguns caracteres especiais, tem que ser um nome único, né? E não pode conter também nenhuma palavra reservada aqui pelo Azure. No meu caso, eu coloquei esse nome e deixou. Servidor. Você pode estar se perguntando, mas Caio, o Azure SQL Database, ele não é um banco de dados como um serviço? Por que eu preciso escolher um servidor, então, para pôr aqui o meu banco de dados? Tá estranho isso? Não, na verdade, o servidor aqui, ele vai entrar como o recurso. Então eu quero ter um Azure SQL Database, mas quanto de recurso eu quero que ele tenha? Quanto de espaço em disco para armazenar esse meu banco eu preciso ter? Quanta de potência de processamento, de memória eu quero que ele tenha para trabalhar? Isso você tem que escolher e vai ser escolhido através de um servidor. Além disso, o servidor ele é utilizado para questões de custo. Porque pensa só, você está na nuvem, mas esse banco de dados ele precisa ficar armazenado em algum lugar. Então, se eu crio um servidor para ser armazenado dentro do data center no Brasil, do Azure, ele vai ter um custo. Se eu quiser armazenar esse meu banco de dados lá nos Estados Unidos, ele vai ter um outro custo. Então ele serve também para você escolher aonde que o seu banco de dados vai estar armazenado fisicamente. Depois você pode fazer redundância disso para outros data centers e também escolher quanto de recurso você quer computacional para aquele seu banco de dados, beleza? Você pode, se já tiver um, escolher o que você já tem, ou você pode criar um novo. Eu vou criar um novo aqui para você ver como faz. Ó. Clica aqui embaixo em criar novo. Ele vai abrir uma telinha diferente aqui. Você tem que dar um nome também para esse seu servidor. No final das contas, esse servidor vai ser a string de conexão que você vai se conectar no seu Azure SQL Database. Eu vou colocar o nome aqui SRV DBA on B. Vamos ver se ele deixa, nome único, beleza. Não pode ter também traço, esse tipo de coisa, e tem que ser um nome único. Beleza? Aí aqui em localização, é o que eu acabei de falar para você. Tem todos os data centers da Microsoft aqui. Cada um tem uma faixa de preço. Lembrando que se eu escolho que meu servidor esteja nos Estados Unidos, meu banco esteja lá, eu vou ter uma latência de conexão, porque eu estou conectado aqui do Brasil em um recurso que está lá nos Estados Unidos. Eu vou ter uma pequena latência de conexão. Muitas das vezes você nem percebe, é imperceptível. Mas para uma aplicação crítica, isso pode acabar impactando de alguma forma. No meu caso aqui, eu vou colocar no East US 2, porque ela é a região mais barata. Como nós estamos aqui no ambiente de estudos, não tem por que a gente colocar no Brasil, por exemplo, que é um pouco mais caro. Lembrando sempre que é só para estudo, então não tem problema nenhum. Beleza, vou clicar aqui que eu quero que o método de autenticação seja autenticação de SQL. Vou dar um nome aqui para o meu usuário, quero que meu usuário se chame Caio, vou dar uma senha para ele. Você coloca aí também autenticação SQL, coloca o nome de usuário e coloca uma senha bem forte para ele. Lembrando que esse usuário aqui, esse login, ele vai ser o sysadmin do seu ambiente. Lembra quando você está no local lá que tem o SA? É como se fosse o SA do seu ambiente aí do Azure SQL Database, beleza? Feito isso, dá um OK e ele vai estar criando aqui para a gente o servidor. Ó. Criou aqui o servidor para mim.
e ele perceba que ele já aparece aqui o custo. Caio, olha só o custo disso aqui por mês. Você vai fazer eu criar isso? Não, fique calmo. Tenha calma, porque isso daqui é o padrão que ele traz. Eu acabei de colocar aqui o servidor e veja que ele aqui embaixo, ó, em computação e armazenamento, ele trouxe aqui uma sugestão de criação com 2 vcores, 32 GB de armazenamento. Nós não vamos usar essa configuração, mas veja só que ele já traz aqui para você ver uma estimativa de quanto que você pagaria por mês, né, em reais, para ter esse recurso aqui, esse servidor que vai estar dentro do seu Azure SQL Database. Abaixa aqui mais um pouquinho, depois escolher o servidor, vem aqui na computação e armazenamento e clica aqui, ó, configurar banco de dados. Aqui nós vamos escolher a quantidade de recursos. Veja só que bacana, ó, você pode escolher mais recurso aqui, estou aumentando o número de vcores, mas veja que o valor mensal também vai ficando astronômico. Então, ó, eu quero ter, vamos ver o máximo aqui, ó, 80 cores, 80 vcores, está dando aqui uma média de 80 mil reais por mês para ter um ambiente desse aqui com o seu Azure SQL Database. Você pode também aumentar aqui a quantidade de gigas de armazenamento e ele aumenta também um pouquinho o valor, ó, até 4 teras de tamanho. Você pode fazer várias configurações aqui de acordo com a sua necessidade. O menor que você tem de vCore é 2, com o tamanho aqui de 1 GB. E aí ele vai ficar aqui naquele valor padrão lá do início que a gente viu, né? 2.000 e pouquinhos reais por mês. O que nós vamos fazer? Ó? Aqui em cima, a camada de serviço, nós vamos mudar para modelo de compra baseado em DTU básico. O DTU nada mais é do que uma medida que a Microsoft criou no Azure para você comprar recurso baseado nessa medida. Ela é uma mescla ali de consumo de disco, de CPU, né? O disco que eu falo é input output, né? Entrada e saída ali, escrita e leitura de disco, CPU e memória. Eles fazem um cálculo tirando uma média disso de consumo e isso foi traduzido em DTUs. Então você consegue contratar baseado em DTU. Aquilo que a gente estava vendo anterior era em vCore. Agora aqui essa opção é em DTU. E veja só, mudei aqui para o DTU básico, que é 5 DTUs apenas. É bem pouquinho de recurso computacional, mas para o nosso teste aqui, para nosso estudo, não tem problema nenhum. Veja que o custo agora caiu aqui para R$ 26,87 por mês. Custo bem menor, né? Bem menor do que a gente estava vendo até agora. Para o nosso estudo aqui, mais do que suficiente. Depois, se você quiser excluir esse banco de dados depois do laboratório aqui, para não ter mais custo também, sem problema. Lembrando que você vai pagar o tempo que ele ficar funcionando ali, o tempo que ele ficar criado. Depois que você excluiu, ele para de fazer a cobrança. Se você deixar o mês todo ele criado ali, você vai ter aproximadamente aí um custo de R$ 27 com essa configuração. Clica aqui em aplicar e ele já voltou para cá. Beleza? Ó, já atualizou aqui para a gente. Vamos abaixar aqui mais um pouquinho. No restante não precisa mexer em nada. Vou avançar aqui para a rede primeiro. Aqui em rede, vem em método de conectividade. Seleciona essa opção, ó, ponto de extremidade público. Regras de firewall. Adicionar o endereço IP do cliente atual. Muda para sim. O que isso vai fazer? Existe uma configuração de firewall que, por padrão, quando você cria o recurso aqui, o Azure SQL Database, ele deixa tudo bloqueado. Aí a gente ia ter que ir lá na configuração de firewall e liberar o nosso IP. Você consegue já, mudando essa opção aqui, fazer que quando ele for criado, já automaticamente identifique o seu IP aí da sua casa e já libere na regra de firewall, evitando um passo extra depois de configuração lá na frente. Beleza? Feito isso, clica aqui em segurança. Depois você não precisa mudar nada aqui também, muda para o próximo. Configurações adicionais. Um detalhe importante. Como a gente vai fazer uma migração de um banco local para um Azure SQL Database, a ordenação aqui, no caso é o que a gente conhece como collation, elas precisam estar compatíveis. Pelo menos o acento sensitivo, acento insensitivo e o case sensitive, case insensitive. O que isso significa? Se diferencia maiúscula de minúscula e se diferencia com acento e sem acento as palavras, beleza? Eu sei que aquele database que a gente baixou, ele é CIAS. Então, portanto, tendo a collation aqui, a ordenação como CIAS, já vai ser compatível e ele vai permitir fazer essa migração. Então, nem precisa mudar nada aqui. Vou avançar para rótulo, revisar e criar.
e criar. Nesse momento, nós estamos criando aqui o nosso Azure SQL Database. Deve levar apenas alguns segundos, dependendo da conta, acaba demorando um pouquinho mais, 1 minutinho, 2 minutinhos, mas geralmente é bem rápido. Ó. Já está fazendo a implantação aqui do meu Azure SQL Database e na sequência nós vamos entrar no recurso e vamos nos conectar nele para garantir que ele esteja funcionando. E aí então nós vamos voltar lá para o DMA e continuar o nosso processo de migração. Ó, veja, ele já começou a criar o recurso, mais alguns segundinhos a gente já consegue continuar aqui. Excelente, finalizou aqui a criação do recurso, ó, a implantação foi concluída, Azure SQL Database criado. Você pode clicar aqui, ó, ir para o recurso, e aí você vai para a tela aqui do seu Azure SQL Database. Ah, Caio, eu cliquei em local errado, ou entrei agora, como que eu volto aqui nesse meu database que eu acabei de criar? Você pode vir aqui em cima, digitar SQL Database, entrar em banco de dados SQL e ele vai aparecer aqui para você. Você clica nele e volta para aquela tela de criação do recurso. Aqui existem uma série de configurações que você pode fazer, não é o foco do nosso vídeo agora, mas o que nós precisamos ter de informação aqui que nós vamos utilizar para esse laboratório que estamos fazendo é o nome do servidor para conexão. Então, esse meu banco de dados, DBA-ONB, que nós acabamos de criar, é Azure SQL Database, ele está alocado dentro de um servidor. Lembra que a gente criou? Qual que é esse servidor? Qual que é o caminho dele? Está aqui, ó, nome do servidor. Como que eu me conecto nele? É esse nome que está aqui na frente. Eu clico aqui nesse botãozinho, ele vai copiar esse nome para mim. Vou lá no meu Management Studio, vou vir aqui em conexão, vou colar ele aqui dentro, autenticação do SQL, vou pôr aqui o meu login e senha que eu criei. Lembra que você criou lá junto comigo o seu? E vou me conectar. Vamos ver aqui se ele vai funcionar essa conexão. Olha só que bacana, estou conectado aqui agora no meu Azure SQL Database. Ele está abrindo aqui para minha conexão. Olha só, perceba inclusive que ele fica aqui com um ícone diferente, né? Ó, essa aqui é uma instância local do SQL Server 2019 e essa daqui é o meu servidor do meu Azure SQL Database. Está lá na nuvem da Microsoft que eu escolhi alocar lá num data center nos Estados Unidos. Olha só que legal. Se eu expandir aqui banco de dados, eu tenho aqui o meu banco de dados que a gente criou juntos, DBA-ONB. Se eu expandir ele, vamos ver o que tem aqui dentro? Tabelas. Não tem nada. Ele está vazio. Por quê? Eu só criei um banco de dados. Não tenho nada dentro dele. Não tenho tabela, não tenho view, não tenho procedure, não tenho dados, não tenho nada. Só tenho um banco de dados de fato criado ali para que eu possa utilizá-lo para qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa que eu precisar. Então agora nós já temos o banco preparado. O que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para o nosso DMA e agora nós estamos com o ambiente pronto para começar de fato a nossa migração. Primeiro passo aqui, ó, lembra que a gente tinha criado o projeto e agora nós vamos começar a configurar o projeto. Conectar aqui no servidor de origem. Vou selecionar aqui o meu SQL Server 2019, vou deixar o Windows Authentication mesmo, você faz a conexão nele aí, no seu. Selecionar a base de dados que eu quero fazer o procedimento. Vou desmarcar todas essas opções aqui e vou marcar apenas o database que eu quero. Ó. Adventure Works LT 2019 e marca essa opçãozinha aqui também. Clique em Next. Agora eu tenho que selecionar qual que é o destino, onde que eu quero jogar esse cara. Eu vou voltar aqui no portal, vou copiar de novo o nome do meu servidor lá do Azure. Vou colar aqui, mudar para SQL Authentication e vou me conectar lá no meu ambiente do Azure, que nem eu acabei de conectar ali no meu Management Studio. Coloquei aqui o caminho do servidor, coloquei o meu login e a minha senha e vou dar um Connect. Ele deve tentar fazer a conexão e deve conseguir. Beleza, ó, ele se conectou e perceba que ele já até listou aqui o database que tem lá dentro. Se tivesse mais de um database dentro daquele mesmo servidor, alocado dentro do mesmo recurso, ele ia aparecer aqui para eu selecionar. Nesse caso, só tem aquela DBA-ONB, deixa ela marcada aqui mesmo e clica aqui embaixo em Next. Já selecionamos a origem e já selecionamos o destino. Agora nós devemos selecionar os objetos que nós desejamos utilizar aqui nessa migração. Lembra que a gente colocou que a gente quer migrar tanto o esquema quanto os dados. Então a gente primeiro precisa criar
os objetos lá no nosso banco do Azure SQL Database para depois poder migrar os dados para dentro deles. Olha só que legal, ele identificou aqui dentro do meu database de origem, que está local aqui, Adventure Works LT 2019, tudo que existe dentro dela. Vamos minimizar aqui para você conseguir ver no geral. Então eu tenho alguns esquemas, tenho o esquema Sales LT, tenho algumas procedures, tenho essas duas, tenho algumas tabelas, tenho também aqui alguns data types criados, functions, tenho views e tenho o esquema de coleção de XML também criada. Se você não quiser levar alguma dessas coisas, basta você vir aqui, por exemplo, em Store Procedure e desmarcar o objeto. No nosso caso aqui, eu quero levar o banco inteiro, tudo que tem dentro dele. Então eu vou deixar tudo marcado aqui e vou clicar aqui embaixo, Generate SQL Script. É esse botãozinho azul aqui embaixo. Ele vai gerar todos os scripts desses objetos para mim e vai exibir aqui na tela da nossa aplicação. Olha só que legal, você pode clicar aqui, ó, ele gerou o script de tudo, se você abaixar a barrinha aqui, ó, você vai ver o script de todos os objetos, ele scriptou tudo para você do seu banco local. Você pode copiar esse cara, abrir aqui o banco de dados de destino, abrir uma query nova e executar ele na mão, por exemplo, se você quiser, você pode fazer isso. Você pode voltar aqui, você pode clicar em Save e salvar esse cara, migração SQL, por exemplo, vou clicar em salvar. Salvei todo esse script aqui em um arquivo, caso eu queira usar no outro momento, ou queira guardar para alguma coisa, enfim. Ou você pode clicar aqui embaixo, que é o que nós vamos fazer, nesse botãozinho azul aqui embaixo, Deploy Esquema. Ou seja, eu já tenho a origem, já tenho o destino conectados. Já tenho o script gerado. Eu estou dizendo para a ferramenta, pega esse script, vai lá no destino e executa ele para mim. Ou seja, cria todos esses objetos lá. Cliquei em Deploy Esquema e ele vai começar a me dar um log aqui na lateral. Ó. Ele listou aqui que tem 382 objetos a serem criados e ele está criando para mim. Ó. Todos eles. Está conectando lá no Azure SQL e está fazendo a execução desses scripts que nós temos gerados aqui na tela, um por um, para criar esses objetos lá no nosso banco que nós criamos juntos aqui no Azure SQL Database. Vamos deixar ele terminar aqui, deve levar mais alguns segundos. Aqui embaixo tem uma barrinha com o tempo de duração que já foi, ó. No meu caso aqui já foram 35 segundos, já está mais da metade aí criado. Mais alguns segundinhos ele já termina a criação da primeira etapa, que são os esquemas, né? Da primeira etapa aqui da nossa migração, criando os objetos para depois a gente poder fazer a migração dos dados. Já mais um pouquinho ele termina. Está quase lá. Lembrando que esse é um banco pequeno, tem quase nada nele. É só para estudo aqui, só para teste. Num banco oficial, pode ser que esse processo aqui demore uns bons minutos, porque tem muita coisa para fazer essa criação. Beleza, ó, ele já finalizou aqui para mim, não reportou nenhum erro. Você pode ver aqui em cima que foram 382 comandos executados e 0 erros. Aqui em cima na direita. Eu posso exportar esse log para salvar depois para mostrar para o meu cliente, por exemplo. Posso fazer isso também. E agora eu quero clicar aqui embaixo, nesse botãozinho azul da direita, Migrate Data. Ou seja, eu quero que agora ele vá para a etapa de migração dos dados. Ele vai me listar aqui todas as tabelas que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 12 tabelas dentro desse database. Ele me mostra aqui quantas linhas existem em cada tabela. E aí eu tenho um botãozinho aqui embaixo na direita chamado Start Data Migration, ou seja, inicia para mim aí o processo de migração dos dados dessas tabelas. Se eu não quisesse migrar tudo, eu poderia, por exemplo, desmarcar aqui algumas tabelas, deixar marcado apenas aquelas que eu quero de fato migrar. No nosso exemplo aqui, no nosso estudo de caso de hoje, nós vamos migrar o database inteiro. Então selecionei as 12 tabelas, vou clicar no botãozinho azul aqui na direita embaixo, Start Data Migration. E aí nesse momento é onde a mágica acontece. Ele está pegando os dados do meu banco local, se conectando lá no banco de dados do Azure SQL Database, que é o destino, e fazendo a transferência dos dados dessas tabelas para esse banco que a gente acabou de criar juntos aqui. Ó. Uma tabela já foi, duas. Veja que está sendo bem rápido porque as tabelas são pequenas e são poucas tabelas. Eu estou reforçando bastante isso para vocês terem em mente que se for um banco muito grande, se forem muitas tabelas, talvez essa não seja
a maneira melhor de se fazer essa migração. Mas para ambientes pequenos, super tranquilo, você pode ver comigo aqui, ó, que já foi. As 12 tabelas já foram migradas. E o nosso projeto de migração foi finalizado. Vamos conferir? Vamos lá comigo junto no Management Studio? Faz aí junto comigo também, ó. Vamos expandir aqui a conexão com o nosso Azure SQL Database, DBA Onboarding. E lembra que na nossa base não tinha nada quando a gente viu lá no começo, porque ela só tinha sido criada? Agora, se eu expandir tabelas aqui, nós podemos ver que já existem as tabelas que nós escolhemos ali fazer a migração. Vamos deixar ele expandir, ó. Opa, já tem aqui as tabelas agora, antes não tinha, ou seja, migrou as tabelas. Vamos ver aqui em Views. É para aparecer também aqui, ó. Opa, já temos 3 views. Vamos ver aqui em Procedures, programação, procedimentos armazenados, é para ter 2. Deixa ele expandir aqui. Ó, temos as 2 procedures aqui, ou seja, o esquema foi migrado com sucesso, já podemos ver os objetos aqui. Agora vamos conferir se tem dados dentro dessas tabelas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu quero ver a tabela de produto, lembra? Vou dar um botão direito nela aqui, na minha instância local. Estou na minha instância do SQL Server 2019 local, que é o banco de origem. Vim aqui na tabela de produto, botão direito, selecionar 1000 linhas superiores. Ele vai gerar um script aqui de select e já vai retornar aqui embaixo, ó. Então eu estou aqui no meu banco local, perceba aqui embaixo, ó, pcaio barra SQL Server 2019, eu tenho aqui 295 linhas. Agora eu vou fazer o mesmo processo lá no Azure SQL Database. Ó. Estou aqui no meu servidor lá no Azure, dentro da minha base do Azure SQL Database DBA1B. Vou procurar aqui a mesma tabela, ó, Sales LT Product, botão direito nela, selecionar 1000 linhas superiores, fazer o mesmo select. Beleza, ele terminou e quando eu abaixo aqui, eu tenho as mesmas 295 linhas. E repare aqui embaixo que eu estou no srv dba1b.database.windows.net, que é o meu banco de dados lá no Azure SQL Database. Então nós podemos perceber que o esquema foi migrado, os dados foram migrados e agora eu tenho exatamente o mesmo banco de dados com as mesmas quantidades de dados, tudo igual, uma cópia idêntica num Azure SQL Database. Muito bacana, né? Percebe que como utilizar essa ferramenta de assistente de migração de dados é muito simples. Agora, como DBA, você já aprendeu a fazer uma migração de um banco local para um Azure SQL Database de uma maneira muito simples e muito segura. Essa ferramenta é sensacional, né? Comenta aqui embaixo para mim se você conseguiu fazer junto comigo, se você teve alguma dificuldade ou se você conseguiu finalizar também essa migração 100% de um banco de dados local para um ambiente de nuvem, a nuvem da Microsoft. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua participação na aula de hoje. Até a próxima. Tchau.